Meus irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite a todos vocês. Que bom estarmos juntos, poder celebrarmos juntos mais uma noite tão especial, celebrando a Deus pelos 5 anos da Fathers House, poder servi-lo mais uma vez com a palavra de Deus, dizer da minha gratidão pela vida do pastor Everton, pastora Cimeia, pelo carinho de vocês, pela bênção de poder celebrar junto com vocês o aniversário da igreja desse ano, poder dizer da alegria de estar também com o pastor Israel Marcelino, pastor seu filho. Estou tendo o privilégio também de estar com o pastor Kedney, pastor Fábio, pastor Ney que está por aí, e que bom podermos estar juntos celebrando. Agradecer a todos vocês o carinho, aqueles que de ontem para hoje eu pude ter um pouco mais de tempo, conversar um pouco mais, ou aqueles que talvez ainda não tive esse momento de conhecer um pouco melhor, mas deixar a minha gratidão a todos vocês, desejando que Deus continue a abençoar vocês sempre de uma forma muito especial e que os anos mais felizes da sua vida estejam pela frente, que os anos mais frutíferos da Fathers House estejam pela frente, que o tempo que está chegando seja um tempo extraordinário de alinhamento, de crescimento, que Deus continue a abençoar todos vocês de uma forma muito especial. A você que está pela transmissão, que bom poder falar a você mais uma vez a palavra de Deus. Que Deus te abençoe aí aonde você estiver e o seu coração possa estar também conectado com esta palavra, que Deus fale a sua vida. Quem está com seu coração aberto para continuarmos a ouvir a voz do Senhor? Amém? Eu gostaria de deixar a vocês esta noite uma mensagem no livro de Ruth, capítulo 1. Eu gostaria de falar com vocês sobre decida recomeçar. Você pode abençoar alguém perto de você com isso? Diga para essa pessoa: decida recomeçar. Eu gostaria de falar com vocês a partir desse texto. Ruth, capítulo 1. Eu ainda tenho alguns livros lá atrás. Quem está aqui hoje que não esteve ontem? Faz assim com a sua mão, ok? Algumas pessoas. São 3 títulos que foram apresentados ontem. O título deles são Enciclopédia da Vida dos Personagens Bíblicos, Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus, e o terceiro é o Guia do Estudante da Bíblia. São 3 obras que vão te servir muito para o seu tempo de leitura e estudo. A enciclopédia é um material que eu levei mais de 7 anos escrevendo ela, são quase 500 páginas. Não é daqueles livros, daqueles que você lê da página 1 até o final, a não ser que você queira, mas é uma obra de pesquisa. Então você está lendo na Bíblia, por exemplo, sobre Jó. Você vê que na letra J, às vezes tem 10, 15, 20 páginas te explicando a vida de um único personagem da Bíblia. Contexto cultural, histórico, às vezes questões polêmicas, questões interpretativas da Bíblia. Então é uma obra que vai te servir muito para o seu tempo de estudo, preparar talvez aulas, mensagens, reflexões. Você que é pai e mãe, talvez no seu tempo de leitura e estudo diário da Bíblia, é uma ferramenta que vai te ser muito útil. Ontem eu frisei uma informação muito interessante a você que ama o estudo dentro da língua portuguesa. Eu tive a alegria de ter a revisão desse livro por um pastor muito querido do nosso país, o Brasil, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, e o prefácio dele foi pelo saudoso Dr. Russell Shedd. Foi uma das últimas obras que o Dr. Shedd prefaciou, e dentre as coisas que ele escreveu que não conheceu outra obra em português que reunisse tantas informações sobre a vida dos personagens bíblicos quanto essa. Então, eu penso que é um material que vai te servir demais. Do mesmo modo, o Manual Bíblico Expositivo sobre as Parábolas de Jesus, Jesus contou aproximadamente 42 parábolas. Isso representa 1/3 de tudo aquilo que nós temos escrito nos evangelhos sobre os ensinos de Jesus. A grande maioria das parábolas, histórias como filho pródigo, dracma perdido, rico insensato, bom samaritano, são histórias que às vezes estão carregadas de um contexto cultural muito presente naquela época e muito comum para o ouvinte do primeiro século da era cristã, que dentro do nosso contexto cultural, da nossa roupagem de sociedade, talvez a gente pare e pergunta, mas o que isso significava dentro daquilo que Jesus está construindo ali como ensino?
Então são mais de 300 páginas, explicando todas as 42 parábolas que Jesus contou, entendendo a partir do contexto cultural daquela época, do contexto aplicativo para o nosso tempo e também exegético, analisando o grego bíblico na interpretação de cada uma daquelas parábolas. E o último livro, que é o Guia do Estudante da Bíblia, ele é um manual de perguntas e respostas, e está dentro de como entender questões desafiadoras para a interpretação bíblica, onde eu citei, por exemplo, algumas dessas questões. A vida após a morte: os mortos possuem memória ou não? Nós reconheceremos ou não as pessoas no céu? Dezenas de questões envolvendo, por exemplo, escatologia bíblica. Muitas pessoas possuem muitas dúvidas sobre tribunal de Cristo, grande tribulação, anticristo, juízo final, marca da besta. Como que a gente entende tudo isso em uma linguagem contextualizada, bíblica e fácil de ser assimilada, aquilo que a Bíblia apresenta para a gente sobre os acontecimentos dos últimos tempos? Muitas questões do Antigo Testamento, onde eu citei, por exemplo, a questão do dilúvio. A Bíblia diz que as águas de dilúvio encobriram toda a terra. Noé vivia no atual território do Oriente Médio. Tem espécies que elas vivem apenas em uma região. Tem animais que vivem apenas na floresta amazônica, no Polo Norte, no Japão, que é uma ilha. Se o dilúvio for universal, como que o Noé fez para preservar todas essas espécies? Cronologia bíblica: quanto tempo João ficou preso em Patmos? Morreu em Patmos ou saiu de lá para entregar as 7 cartas do Apocalipse? Medidas de tempos na Bíblia, questões como, por exemplo, a criação. Muitas pessoas questionam sobre criação em tantos dias. O que marca sol, o que marca dia e noite dentro da nossa estrutura de tempo é sol e lua. Foram criados apenas no 4º dia. Como que a gente entende dias dentro do tempo da criação? Diversas questões envolvendo os primeiros capítulos do Gênesis, que são partes mais desafiadoras para a interpretação bíblica. Questões envolvendo medidas de tempo, por exemplo, no ministério de Jesus. Chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, qual sinal teremos sobre a sua morte e ressurreição? Ele disse: vou dar um único sinal para vocês, o sinal de Jonas. Porque do mesmo modo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará também 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se Jesus foi crucificado numa sexta tarde, ele ficou morto sexta noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, mas ele já ressuscitou nas primeiras horas do domingo de manhã. Você não tem ali 3 dias e 3 noites, você tem ali 2 noites, um dia inteiro e um pedaço de um segundo dia. Muita gente pergunta como que a gente entende 3 dias e 3 noites que Jesus falou. Jesus foi crucificado em uma sexta ou teria sido crucificado em uma quarta-feira? Como que a gente compreende essa linguagem que a Bíblia trabalha? Então são centenas de questões que quase sempre as pessoas voltam a elas em tempos de leitura, perguntando como que a gente entende esse texto aqui, se outro texto fala isso daqui. Então é um manual muito rico dentro do entendimento bíblico e coerente acerca dessas questões. Você tem a opção de adquirir um livro, 2 ou os 3. Um está no valor de 30, se você levar os 3 ficam no valor de 60. Então você pode adquiri-los ao final do culto, tem algumas unidades ainda, vão te ser muito úteis a você e a sua família no seu tempo de estudo. Você me ouviu e entendeu? Diga amém. Ruth capítulo 1, eu gostaria de ler com você alguns versículos a partir do versículo 1. Ruth de número 1, a partir do versículo 1. Eu estou vendo que vocês estão utilizando na projeção a NVI. Deixa eu jogar o aplicativo aqui na NVI para que eu possa acompanhar a leitura com vocês também. Ruth de número 1, a palavra de Deus diz assim: Na época dos juízes houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a sua mulher e os seus 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. E depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor tinha visitado com auxílio o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a terra, para Belém. Assim ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinham morado.
Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às duas noras: voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto. E lhe disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Diz, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? Do jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas começaram e choraram bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Ruth se apegou a ela. Então Noemi a aconselhou: veja, tua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei, aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Vendo Noemi que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas noras até Belém, e ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Se você leu comigo, diga amém. O livro de Ruth, ele carrega uma mensagem que, o primeiro capítulo é muito desafiador para a nossa compreensão. Havia uma família em Belém de Judá, composta por um casal e 2 filhos, Elimeleque e Noemi, e os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eles enfrentaram um tempo de crise, um tempo de seca, um tempo de fome. Imaginem uma época que as sociedades não eram industrializadas como a nossa, mas eram totalmente agrícolas, rurais. Um tempo de escassez de chuva, era um tempo que desestabilizava toda a subsistência da raça humana. E eles enfrentaram um tempo desafiador desse. A Bíblia diz que Elimeleque entendeu aquilo ali como uma oportunidade para recomeçar a vida em outro país. E a Bíblia diz que eles se mudaram para Moabe. Ficaram ali. E algum tempo depois, infelizmente, Elimeleque veio a falecer. A Bíblia diz que os 2 filhos, Malom e Quilion, se casaram com 2 moças moabitas. O nome de uma era Ruth e o nome da outra era Orfa. Passaram-se alguns anos, e a Bíblia diz que quase 10 anos depois, os 2, Malom e Quilion, também vieram a falecer. Essas 3 mulheres, elas ficaram viúvas, enlutadas, desamparadas, totalmente vitimadas pelas circunstâncias da vida. Havia um contexto naquela época muito cultural e muito interessante. Não era parte da lei mosaica ou da construção de entendimento religioso, mas era a cultura popular da época, que dizia que se uma moça ficasse viúva, sem ter filhos, ela se casaria com um dos irmãos do seu esposo que havia falecido. E quando ela casasse novamente, o filho que nascesse dessa nova união seria considerado também filho daquele que havia morrido sem deixar descendentes, para que a memória, o nome e a honra daquela pessoa nunca fosse esquecida, mas as próximas gerações pudessem celebrar quem havia sido aquela pessoa.
Quer ver uma coisa, como que esse contexto fazia sentido? Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem aqui lembra o nome de pelo menos um avô? Pelo menos um avô. Levante sua mão aí, ok? Grande maioria de nós. Segunda pergunta, bisavô. Quem lembra o nome aqui de pelo menos um bisavô? Alguém lembra? Um pouco menos de pessoas. Terceira pergunta, tataravô. Quem lembra o nome aqui de pelo menos um tataravô? Levante sua mão aí. 1, 2, 4, 5, muito menos ainda. Sabe qual é a quantidade de questionamentos que isso produz na gente? Sabe qual é a pergunta que a gente tem que fazer? Quem garante que os nossos tataranetos saberão quem fomos nós? No nosso contexto cultural, a gente tem uma ruptura da segunda para a terceira geração. A gente não sabe quem era, onde vivia, a profissão que tinha, como gastou os seus dias, se veio de outro país, se sempre morou no país que existiu. Enfim, os judeus, para que isso não acontecesse, eles celebravam, por exemplo, as genealogias, as estruturas de rememorizar e relembrar sempre quem haviam sido os antepassados. Era sobre isso que essa cultura dizia. E era sobre isso que a Noemi estava falando. Só que ela está olhando para as suas duas noras e ela está dizendo, eu não tenho mais filhos para dar a vocês. E ainda que eu pudesse hoje me casar ou ser mãe hoje, também não seria justo vocês esperarem essa criança nascer, crescer, se formar, estar pronta para formar família, para que vocês honrassem esse contexto cultural. Então vocês estão livres, que vocês voltem para a casa da mãe de vocês, que vocês recomecem a vida, que vocês não desperdicem a dádiva, o privilégio de Deus que é poder viver. Deixa eu te lembrar uma coisa aqui esta noite. Viver é um privilégio dado por Deus. Há pessoas que queriam nesse momento estar tendo a saúde que você tem e não tem. Há pessoas que queriam nesse momento estar tendo a liberdade que você tem de virem a uma igreja e prestarem um culto ao Senhor e não podem. Há pessoas que dariam tudo que elas têm para voltar a ter a idade que você tem hoje, mas elas não conseguem. A vida é um presente, viver é um presente. Então você não pode desperdiçar as dádivas que gratuitamente, generosamente Deus tem concedido a você. A Noemi estava dizendo isso. O que ela estava dizendo era: não desperdicem a vida, recomecem a vida, decidam recomeçar. Volte para a casa da mãe de vocês, enfrentem os medos, os riscos, as dores, os traumas, mas não permita que um passado triste te impeça de viver uma nova história em Deus, porque Deus tem uma nova história para vocês. A Bíblia diz que a órfã abraça a sua sogra, chora, beija, se despede, mas fica. A Ruth olha para ela e diz: eu vou com você. A partir de hoje eu faço uma aliança com você. O seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Enquanto eu viver, eu vou cuidar de você, e nada senão a morte irá me separar de ti. Há um pacto sendo construído entre nós. Eu vou cuidar de você enquanto você existir. A Ruth não tinha noção do caminho que Deus tinha preparado para a história da vida dela. A Ruth não tinha noção que essa ida para Belém fazia parte de um plano de Deus que ia culminar, por exemplo, no nascimento do Messias. Porque a Bíblia diz que a Ruth se casou com um moço chamado Boaz, e desse casamento nasceu uma criança chamada Obed. Obed gerou a Jessé, Jessé gerou a Davi, o maior rei da história de Israel. Jesus Cristo veio da descendência de Ruth. Deixa eu dizer uma coisa para você: às vezes você está vivendo decisões, mudanças, recomeços na história da sua vida, que você não tem noção da história que Deus está construindo através de dias simples que você está vivendo. Você não tem noção do caminho que Deus está construindo através de passos talvez discretos que você está dando. Você não tem noção do plano de Deus que está sendo montado para a história da sua vida. Você precisa decidir recomeçar, porque Deus tem dias melhores para você. Você pode celebrar a Deus por isso? A Ruth não tem noção do que está acontecendo. Ela apenas está indo, ela apenas está indo. Ontem eu falei uma frase, deixa eu repetir ela para você. Você nunca saberá tudo sobre o seu futuro.
Só que você não precisa conhecer tudo sobre o seu amanhã. Você só precisa confiar em quem está conduzindo você até lá. Uma vida 100% segura é uma utopia, isso não existe. Você nunca terá todas as respostas que você gostaria de ter. A vida não tem a ver às vezes com clareza, tem a ver às vezes com direção. A vida não tem a ver com ter todas as certezas. Na verdade, a grande bênção da vida não está nas respostas, está nas perguntas. São as perguntas que mudam a sua rota. Foi uma pergunta que Neemias fez que mudou a rota dele. Ele poderia estar em outro lugar fazendo outra coisa, servindo ao rei, mas ele encontrou um homem e perguntou: como é que está Jerusalém? Você não tem noção do caminho que Deus está construindo. Às vezes a beleza da vida não está nas respostas, está nas perguntas. As interrogações às vezes vão te direcionar muito mais do que as convicções que você pensa que já as possuem. Deus nos guia dentro do caminho, do plano dele para a nossa história. E às vezes são as dores que você está sentindo que vão guiar você para viver os grandes planos de Deus para a história da sua vida. Você está entendendo isso? A Ruth não tem noção, ela só está indo, Agora deixa eu te falar uma coisa aqui. Não pense que porque é um projeto de Deus, que será fácil. Elas estão dentro de um projeto de Deus, mas a Bíblia diz que o recomeço é tão difícil, que para elas não padecerem necessidades, a Ruth tinha que ir em campos de colheita, para colher o que havia ficado no chão, ou frutos menores que haviam sido deixados nos pés. As mulheres de Belém olhavam para Noemi e diziam: peraí, essa daí não é Noemi? E ela dizia: não me chame de Noemi. Se vocês querem me dar um nome, me chamem de Mara. Mas espera aí, o nome dela não é Mara. Por que ela está falando isso? Ela está fazendo uma alusão ao Êxodo, você lembra? 3 dias depois que o povo de Israel havia atravessado o Mar Vermelho, eles estão com muita sede, no meio do deserto, clima árido, encontram um lugar com água, mas a fonte era de águas amargas, e o nome do local era Mara. Criou-se de modo equivocado Mara como significado de amargura. A Noemi está dizendo: não me chamem de Noemi, mas me chamem de amargurada, porque Deus permitiu que a minha vida se transformasse nisso. Se você terminasse a leitura do livro de Ruth apenas no capítulo 1, você ia ter a sensação de que Deus havia entregue essas mulheres à própria sorte, e essa sorte não tinha sido tão boa assim. Mas quando você lê a partir do capítulo 2, você vê que elas decidiram recomeçar. Porque a partir do capítulo 2, a Bíblia diz que a Ruth se casa com Boaz. Eles vão gerar uma criança chamada Obed, e a história vai começar a mudar. Havia uma lei que havia na época, que era a lei do levirato. E a lei do levirato dizia que quando um parente distante se casasse com alguém que havia perdido tudo, esse parente poderia se transformar numa espécie de remidor. Era a ideia da redenção. Então, por causa dessa lei, Boaz consegue restabelecer todas as propriedades que um dia haviam sido de Elimeleque. A lei do levirato também permitia que quando a criança nascesse, o filho fosse também considerado filho daquele que havia morrido sem deixar descendentes. Então Obed é considerado também filho de Malom, e sendo assim neto de Noemi. A mesma Noemi que termina o capítulo 1 dizendo: não me chamem de Noemi, termina o livro de Ruth com uma criança nos braços, dizendo: Deus restaurou a minha alegria de viver, Deus me deu motivos de novo para sorrir, Deus me deu alegria de novo para sonhar. Deixa eu crer aqui numa palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. O capítulo 1 terminou muito difícil, mas ele não definiu como que a história do livro iria terminar. Porque a vida é feita de capítulos, mas não é o capítulo que você está que define como que a tua história vai terminar. A vida ela é feita de fases, mas não é a fase que você está que define como que a tua história vai terminar. Deus tem dias melhores para você. Deus tem dias melhores para você. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Haverá dias na sua vida, vai chegar um tempo que você verá que valeu a pena não ter desistido. Vai chegar um dia na sua vida que você verá que valeu a pena ter levantado a cabeça, recomeçado, tirado força da fraqueza. Deus vai te ajudar a recomeçar. Deus é Deus de restauração. Você pode dar glórias a Deus por isso essa noite. Abençoe alguém perto de você, diga para essa pessoa: decida
recomeçar. Diga: Deus é Deus de restauração. Você está entendendo isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem 3 lições. Quantas lições? Que eu preciso extrair desse livro, para que em alguns poucos minutos eu conclua a mensagem dessa noite. Primeira lição: independente de como as coisas estão, tenha coragem em frente à vida. Deixa eu dizer isso aqui mais uma vez a você. Tenha coragem, tenha em frente à vida. Cuidado para você não permitir que as coisas que deram errado na vida das outras pessoas sejam projetadas sobre a sua vida. Não é porque alguma coisa deu errado para alguém que significa que vai dar errado para você. Ok? Você imagina se a Ruth para e diz o seguinte: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui mesmo por Moabe. Porque qual era a referência que ela tinha de quem tinha saído de um país para o outro para recomeçar a vida em outro país? Elimeleque, Malom e Quilion. As coisas não haviam dado certo para eles. Eles haviam morrido em Moabe. Só que ela está entendendo uma coisa: não é porque alguma coisa deu errado para alguém que vai dar errado para mim. Você precisa entender que os resultados da vida das outras pessoas são os resultados da vida das outras pessoas. Deus é Deus de finais diferentes em histórias que até pareciam ser iguais. Você precisa entender que independente de como as coisas estão, tenha coragem em frente à vida. Deixa eu falar uma coisa para você. Você precisa mais de coragem do que de dinheiro. Você precisa mais de coragem do que de que pessoas acreditem em você. Você precisa mais de coragem do que de uma combinação de bons fatores. A Bíblia diz: se você for esperar o melhor vento, você nunca sai para semear. Se você for esperar a melhor nuvem, você nunca sai para colher. Porque o momento perfeito às vezes não existe, mas a atitude correta vai te levar a viver realidades incríveis de Deus sobre a história da sua vida. O Senhor está falando ao seu coração esta noite: independente de como as coisas estão, tenha coragem, tenha em frente à vida. Você está comigo aí? Você pode repetir comigo alguns nomes? Diga comigo: Samua. Fale comigo: Gigeal. Repita comigo: Safate. Diga comigo: Pauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Jeuel, Nabi. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já ouviu falar sobre esses homens? Nunca? Já ouviu alguma pregação sobre eles? Deixa eu lhe citar mais 2 nomes. Josué, você já ouviu falar? E Caleb. Sabe quem são esses homens? Os 12 espias. O nome dos 10 primeiros está na Bíblia. Sabe por que a gente não ouve falar nada sobre eles? Guarde uma coisa com você: covardes nunca serão lembrados. Covardes não fazem história. A história dos covardes não inspiram outras pessoas. Pelo contrário, desanimam. Porque o covarde quase sempre é um incrédulo. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Cuidado com quem você anda junto. Porque fé é uma coisa que demora a compartilhar. Mas incredulidade compartilha rápido demais. Para você andar com alguém cheio de Deus e ser inspirado para enxergar junto, leva tempo. Mas gente incrédula, em 15 minutos de conversa, acaba com os seus sonhos. Guarde uma coisa esta noite: não ande com gente que não combina com o futuro que você quer viver. Você pode encorajar alguém perto de você? Diga para essa pessoa: não ande com gente que não combina com o futuro que você quer viver.
Existe uma coisa chamada espelho social. Você pode repetir isso comigo? Diga espelho social. É aquela ideia de que você sempre será a soma de gente que você anda junto. Já ouviu falar sobre isso? Aqueles que chegam até a dizer, não faça disso uma doutrina, mas que você sempre será influenciado pelas 5 pessoas mais próximas. E isso está na Bíblia, ok? Você lembra, por exemplo, das filhas de Ló? Aquelas meninas eram sobrinhas de Abraão. Elas eram da família de um homem que era amigo de Deus. Só que a Bíblia diz que elas se deitaram com o próprio pai para engravidar-se dele. Se você chegasse para Ló e perguntasse, da onde foi que essas meninas absorveram tanta maldade? Vocês são da família de Abraão. Sabe o que Ló ia responder para você? Infelizmente, elas ficaram tempo demais dentro de Sodoma. Elas absorveram a cultura. Elas se tornaram parecidas com as pessoas que elas conviviam. Isaías, quando tem um encontro com Deus, no capítulo 6, ele diz, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. Mas espera aí, Isaías, por que você é um homem de lábios impuros? Ele diz, porque eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Sabe o que ele está dizendo? Eu me tornei produto do meio. Eu me tornei gente parecida com o tipo de gente que eu ando. Porque se você andar com gente incrédula, daqui a pouco você está duvidando também. Se você andar com gente que pecado para ele é algo normal, daqui a pouco você está relativizando santidade também. Se você andar com gente que não teme a Deus, daqui a pouco você está sendo esfriado na fé também. Mas se você anda com gente que quer crescer, daqui a pouco você está sendo desafiado a crescer também. Se você anda com gente que ama Jesus, daqui a pouco você está amando a Jesus também. Se você anda com gente que ama oração, daqui a pouco você está cheio de Deus também. Ande com gente que se parece com o futuro que você quer viver na sua vida. Você pode dar glórias a Deus por isso. Há uma lei sobre a vida, repita comigo, a forma como eu me vejo determina como eu me comporto. Diga, e como eu me comporto determina aquilo que eu alcanço. Você memorizou? Pode repetir comigo, vamos lá. Diga, a forma como eu me vejo determina como eu me comporto. E a forma como eu me comporto determina o que eu alcanço. Esses 10 espias aqui chegaram para Moisés e disseram, ó, nós vimos uma terra maravilhosa. De fato Deus disse a verdade. Uma terra que mana leite e mel. Nós vimos um cacho de uvas lá, que um homem só não conseguia carregar. Se a gente acha que os Estados Unidos é uma terra boa, a gente não tem noção do que era Canaã. Só que eles olham e falam assim, ó, o problema é só um. Qual? Os filhos de Anak. Guarde uma coisa com você. Não há nenhum território de promessa sem gigantes. Quando nós olhávamos para eles, nós nos víamos, nós nos como gafanhotos. Espera aí, eram eles que olhavam para a gente, viam a gente como gafanhotos? O problema estava na visão deles, o problema estava na visão de quem? Dos espias. Quando eles falaram isso, todo o povo duvidou junto. Porque a incredulidade transmite rápido demais. Fé demora. Incredulidade é rápido. Quando o povo começou a duvidar também, Deus parou e disse assim, Moisés, mudança de plano. Eu não vou dar Canaã para esse povo. Tem um princípio aqui sobre Deus, guarde isso. Deus nunca confiará coisas grandes nas mãos de quem tem uma visão pequena. O problema não era a visão dos moços ou dos gigantes. O problema era a visão dos espias. Porque a forma como eu me vejo determina como eu me comporto. E a forma como eu me comporto determina aquilo que eu alcanço. Quem se comporta com a mentalidade que esses homens tinham não estava pronto para conquistar Canaã. A gente não sabe nada sobre a vida desses 10 espias. A história deles ficou para trás. A gente não sabe nada sobre os nomes de quem morreu no deserto. A história deles ficou para trás. A gente conhece a história de 2
2 homens que tiveram coragem e disseram: nós confiamos naquilo que Deus falou. Deixa eu falar uma coisa aqui sobre coragem para você. Coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de... Coragem é a capacidade de enfrentá-lo. Porque o que você precisa entender é que coragem não tem a ver com o que você é capaz de fazer. Coragem tem a ver com a sua capacidade não de fazer. Coragem tem a ver com a sua capacidade de confiar. Você pode repetir isso para alguém? Diga: coragem não tem a ver com a sua capacidade de fazer. Diga: tem a ver com a sua capacidade de confiar. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para você. Olha Hebreus capítulo 11. A gente tem ali a conhecida galeria dos heróis da fé. Qual que é o nosso conceito sobre heróis? É que ser herói tem a ver com meritocracia, ok? Chegue para qualquer brasileiro e pergunte para ele: quais são os maiores heróis do esporte brasileiro? Alguém vai dizer para você: ó, Pelé. O outro vai dizer Ayrton Senna, ok? Porque o nosso conceito sobre heróis é que heróis são heróis pelo que eles fizeram. Olhe para os heróis da fé. Não foi Moisés que abriu o mar vermelho. Não foi Josué que derrubou as muralhas de Jericó. Não foi Noé que enviou o dilúvio. Não foi Abraão que fez prover o sacrifício. A força que Sansão tinha não era dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: heróis são heróis em Deus não pelo que eles fazem. Heróis são heróis em Deus pelo que Deus faz através deles. E heróis são heróis pela capacidade que eles tiveram de confiar em Deus. Eu estou crendo esta palavra de Deus sobre a sua vida esta noite. Tenha coragem em frente à vida. Não tem a ver com a sua capacidade de fazer. Tem a ver com a sua capacidade de confiar e com o que Deus fará através de você. Você pode dar glórias a Deus por isso. Tem uma frase que eu gosto muito, repita comigo: em 10 anos, diga mais forte, em 10 anos, a grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. Em 10 anos, quantos anos? A grande maioria das pessoas vão se arrepender mais das coisas que não fizeram do que das que fizeram. A gente se arrepende do abraço que não deu, do telefonema que não fez, da viagem que não foi, da oportunidade que não aproveitou. Quase sempre a dor do remorso é muito maior do que a dor da frustração. E sabe por que as pessoas adiam? Quase sempre por falta de coragem. Falta de... Encoraje alguém perto de você e diga: o Senhor te dá coragem esta noite. Primeiro lugar, tenha coragem, tenha em frente à vida. Segundo lugar, guarde isso: cuidado para você não perder o tempo das oportunidades. Cuidado para você não perder o tempo das... Guarde uma coisa com você: toda oportunidade tem uma velocidade, ok? Oportunidade tem movimentação. Umas são tão rápidas que se você não aproveitá-las naquele momento, nunca mais. Outras são um pouco mais devagar. Você consegue talvez reaproveitar lá na frente. Só que nenhuma oportunidade é parada. Oportunidade tem velocidade. A mesma oportunidade que passou para Ruth, passou também para quem? Para Orfa. Orfa fez o quê? Ficou. E Ruth seguiu. Aconteceu o que com ela? Se casou com Boaz. Foi mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó do maior rei da história de Israel, progenitora do Messias. Alguém ouviu falar mais alguma coisa de Orfa? Guarde uma coisa com você: a vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. As oportunidades passam, as oportunidades... O problema é só um: você nunca tem noção da velocidade. Oportunidade é uma coisa que você percebe a velocidade depois que passou, ok? Na dinâmica de se você conseguirá reaproveitar ou não. Lucas 18, Jesus passou por Jericó. Qual o capítulo? Tinha um cego, você lembra qual é o nome dele? Bartimeu. Ele começou a dizer: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. As pessoas diziam: ele não vai parar para ouvir você.
texto diz que quanto mais ele tentava insistir, mais as pessoas tentavam fazer parar. Mas quanto mais as pessoas tentavam fazer parar, mais ele insistia em clamar. O Senhor parou e perguntou: trago esse homem até aqui, o que você quer que eu faça por você? Ele disse: Senhor, eu quero tornar a ver. O Senhor disse: veja, porque a tua fé te salvou. Isso é Lucas 18. Lucas, no 19, Jesus foi para Jerusalém. Em Jerusalém, a última semana antes da crucificação. Ele é crucificado, ao terceiro dia ressuscita, vai 2 vezes a Galileia. No retorno da segunda vez a Galileia, ele é assunto aos céus em Jerusalém. Nunca mais Jesus passaria por Jericó. Volte a cena. Quanto mais tentavam fazer calar, mais ele insistia em clamar. O que Bartimeu estava dizendo era: vai que é a última vez que ele passa por aqui. Vai que eu não tenho uma oportunidade de ser curado por ele depois. Deixa eu falar uma coisa para você: a pior burrice da sua vida é você desistir de coisas por causa da opinião de pessoas. Porque se você desiste de coisas por causa da opinião de pessoas, elas nunca vão compensar a você o prejuízo que você deixou de viver por causa delas. O que Bartimeu estava dizendo era: vocês podem tentar me fazer calar, eu não vou parar de clamar. Pode ser que ele não me socorra, mas eu nunca vou me arrepender de pelo menos ter tentado. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: não há arrependimento na excelência. Não há arrependimento na excelência. Se você deu o seu melhor, se você fez a sua parte, se você fez o que tinha que ter feito, não há do que se arrepender, não há do que se queixar. Clame até o final, vá enquanto você conseguir ir, tire força da fraqueza, deixe tudo aquilo que você tem de esperança, de recomeço, de graça, de força. Deus vai te ajudar. Você não pode perder este tempo de oportunidade de Deus que está sobre a história da sua vida. Deus vai te ajudar a não perder essa estação. Você pode dar glórias a Ele por isso. Levante suas mãos e diga comigo: Ruth entrou na descendência do Messias. Você tem noção do que é isso? Ruth é uma mulher moabita. Ruth é uma mulher. Poucas mulheres entraram nas descendências de Jesus, das genealogias. Só que a descendência por Mateus, das poucas que entraram 3. Diga comigo: Ruth, Tamar, Betseba. Ruth era uma moabita. Betseba foi a mulher que adulterou com o rei Davi. Tamar teve um caso com o seu sogro. Se fosse a minha genealogia, sabe o que eu ia falar? Esconde essa galera aí. A genealogia do Messias está sendo escrita. O Senhor está colocando: coloque Ruth, eu sou Deus de gente improvável. Coloque Betseba, coloque Tamar. Porque o evangelho é para gente que pode até ter errado, mas consertou a vida. Gente que pode até ter tropeçado, mas se levantou. Gente que pode até ter vergonha do passado, mas não deixou que ele mudasse a sua história, mas decidiu viver uma nova história e uma nova realidade. Deus vai te ajudar a recomeçar a tua história de vida. Não perca o tempo das oportunidades. Você pode dar glórias a Deus por isso? Em primeiro lugar, diga comigo: Senhor, eu preciso ter coragem. Segundo lugar, diga comigo: Senhor, não me deixe perder o tempo das oportunidades. Você está comigo aí? Diga amém. Última lição, começa a encerrar aqui. As mulheres de Belém estão olhando para Noemi, estão dizendo: peraí, essa daí não é Noemi? E ela está dizendo: não, não me chamem de Noemi, não. Me chamem de Mara. Sabe qual é o significado do nome Noemi no hebraico? Agradável. Olha que paradoxal isso daqui. Alguém que o nome significa agradável está dizendo: não, não me chame de Noemi, me chamem de amargurada.
Não me chamem pela referência de quem um dia eu fui. Me chamem pela definição de como tem sido os meus dias. Noemi está cometendo um erro aqui, em terceiro lugar. Você não pode deixar que as experiências amargas da vida rotulem você. Produtos possuem rótulos, pessoas não. Garrafas e embalagens possuem rótulos, pessoas não. Não é porque você enfrentou uma amargura que você vai se tornar uma pessoa amarga. Não é porque feriram você que você vai se transformar em alguém que vai ferir pessoas. Não é porque foram injustos com você que você vai reproduzir isso para a vida de mais alguém. Cada um manifesta o que tem no coração. Quem fez o mal fez porque o coração era mau. Você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. Deus vai te ajudar a ressignificar a tua história. Deus vai te ajudar a ressignificar o teu passado. As experiências amargas da vida não vão rotular quem você vai se tornar. Uma menina judia foi levada escrava para a casa de Naamã. O que fizeram para ela foi mal. Foi o quê? Mas quando ela se encontrou com Naamã e viu que ele estava leproso, olhou para ele e disse: ó, tem solução para você. Tem um homem de Deus lá em Samaria, o nome dele é Eliseu. Se você for até lá, Deus vai te curar dessa sua lepra. Sabe o que essa menina está dizendo? Não é um mal que vocês me fizeram que vai me transformar em uma pessoa má. Ela está dizendo: as experiências da vida não vão rotular quem eu vou me tornar. Sabe uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa rotulada por amargura? José. Qual o nome dele? Qual o nome dele? Fala com alguém perto de você. Diga: a história de José se parece com a minha e com a sua história. Quando ele era muito novo, a mãe morreu no parto de um irmão. Os irmãos que eram para proteger venderam para o Egito. Ele ficou 11 anos como escravo. Quantos anos? Ele foi vendido com 17 anos. Quantos anos? Pelo preço de um escravo. Aí a Bíblia diz que ele é vendido de novo agora com 28 anos. Quantos anos? Mais uma vez pelo preço de um escravo. Sabe quantos anos haviam se passado? 11. E o valor que as pessoas davam a José era o mesmo. Você precisa entender que o valor que as pessoas te dão não é o valor que você tem. José sabe que sonhadores são sonhadores, escravos são escravos. Sonhadores não possuem o mesmo valor que escravos. Escravos são escravos, sonhadores são sonhadores. Quando parece que as coisas vão começar a melhorar para José com 28 anos, porque ele é levado para a casa de Potifar, ele é vítima de uma calúnia e sem direito de defesa é preso. Aí quando ele está preso, dois homens são presos juntos, um copeiro e um padeiro. Ele interpreta o sonho de ambos. Em 3 dias, o padeiro morre, o copeiro vive. José olha e fala assim: quando você chegar diante do faraó, conta para ele a minha história. Fala para ele que você conheceu alguém na prisão que está sendo injustiçado. O copeiro se lembrou de José. Deixa eu falar uma coisa para você. Se o copeiro se lembrasse de José naquele momento, sabe qual era a profissão que o faraó estava precisando na corte? De um padeiro. O faraó só iria precisar de um governador 2 anos depois. Às vezes esperar um pouco mais não é perder tempo. Mas às vezes esperar um pouco mais é entrar no tempo certo de Deus, para que o plano dele se cumpra sobre a história da sua vida.
Quem espera em Deus não perde tempo. Quem espera em Deus alinha calendários. Ele fica 2 anos, quantos anos? Preso. Aí a Bíblia diz que com 30 anos de idade, agora é o faraó que tem um sonho. Ele se torna governador do Egito. 6 anos depois, a Bíblia diz que nasce o seu primeiro filho. E quando nasce o primeiro filho, ele está levantando um memorial. A Bíblia diz que ele coloca o nome do menino de Manassés. Você pode repetir comigo? Diga Manassés. Manassés no hebraico significa esquecimento. José está levantando um memorial. José está dizendo: Deus me fez esquecer. Mas fez esquecer de quê? De toda a dor, de toda a espera, de toda a aflição, de todo o bem que não fizeram, de todo o mal que realizaram. Sabe o que ele está dizendo? As amarguras da vida não rotularam quem eu me tornei. Quando os irmãos de José chegam para José, José fala uma coisa para eles que eu não teria coragem de falar no lugar dele. José disse: ó, não se sintam maus, foi Deus quem me trouxe para cá. Espera aí, Deus que me trouxe para cá? Esses caras me venderam, disseram que eu estava morto, me colocaram num caminho que eu fiquei 11 anos como escravo, 2 anos como preso, e a oportunidade que eu tenho de mostrar para eles que eles prejudicaram a pessoa errada, eu olho para eles e digo: não se sintam maus. Isso aqui é coisa de gente que está curada em suas emoções. Isso aqui é coisa de gente que as amarguras da vida não rotularam quem ele está se tornando. Não se sintam maus, não se sintam, não se sintam. José entendia uma coisa: enquanto você estiver no propósito, Deus vai te proteger para proteger o propósito dele. José sabia que o propósito não era ele, era guardar a nação de Israel. Cuidado para você não pensar que as coisas que Deus está fazendo na sua vida, está fazendo por causa de você. Na grande maioria das vezes, Deus faz em nós por causa de outras pessoas. Esté pensou que era por causa dela. Mardoqueu olhou para ela e falou assim: você está achando que você se tornou rainha só porque você era a preferida de Deus? Será que Deus não permitiu você se tornar rainha só por causa desse tempo? Será que Deus não permitiu você se tornar rainha só para que Deus tivesse alguém aí na corte para interceder pelos judeus, para que eles não fossem mortos pela sentença de Amã? Tem coisas que Deus faz por você, mas não por causa de você. Quando a pessoa perde o propósito, ela acha que Deus fez por causa dela. Ela acha que se ela não realizar, Deus não vai conseguir cumprir o seu propósito. José está entendendo uma coisa: eu me tornei governador, mas não tem a ver nada comigo. Deus me enviou na frente para preparar o caminho para vocês. O plano de Deus é com Israel. Porque enquanto você estiver no propósito, Deus te protege, Deus te para proteger o propósito dele. Quando você está na rota de Deus, até o que tentam fazer para te prejudicar te ajuda. Os irmãos José estão vendendo José e talvez estão dizendo: ufa, nos livramos do sonho. Eu tenho a impressão que Deus está olhando, está dizendo: peraí, vocês estão dizendo que mandando ele para o Egito, vocês estão impedindo o sonho de acontecer? Vocês não têm noção do que vocês estão fazendo. Não se sintam maus pelo que vocês me... Posso falar uma coisa para você? Vai chegar um dia na sua vida que você não vai reclamar mais das coisas que deram errado. Sabe o que José está dizendo? Que bom que vocês me mandaram para cá. Se vocês não tivessem feito isso, eu estaria até hoje em Hebrom, debaixo das mesmas limitações, caminhando com os mesmos conflitos.
Vai chegar um dia na sua vida que você não vai reclamar mais das coisas que fizeram, das pessoas que venderam, do bem que poderiam ter feito, mas não realizaram, do mal que não se esquivaram de praticar. Vai chegar um dia que você vai dizer: não sintam culpas, Deus quem me trouxe para cá. Manassés é o nome dessa criança. Em primeiro lugar, Deus me fez. Aí a Bíblia diz que algum tempo depois, eu encerro a mensagem aqui, nasce um segundo filho. E o nome dessa segunda criança, ele coloca o nome de Efraim. Manassés significa o quê? E Efraim, crescimento. José está levantando um novo memorial. José está dizendo: Deus que me fez esquecer da dor é o mesmo Deus que me fez crescer na terra da dor, na terra da aflição. Eu vou dizer uma coisa para você: ciclos de crescimentos só começam quando ciclos de dores se findam. Quem nasceu primeiro, Manassés ou Efraim? Que significa o quê? Depois nasceu quem? Guarde uma coisa com você: Efraim só nasce em um ambiente que Manassés já nasceu primeiro. Mateus, o que você está dizendo para mim? Só cresce quem esquece. Só desenvolve quem perdoa. Só avança na vida quem deixa para trás o que precisa ficar para trás. Paulo escreveu: uma coisa faço, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás. Tem coisas que precisam ficar para trás. Tem memórias que precisam ficar para trás. Tem esperanças por vinganças que precisam ficar para trás. Tem feridas que criaram que precisam ficar para trás. Tem expectativas que precisam ficar para trás. Uma coisa faço, deixando para trás as coisas que precisam ficar para trás. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quem está celebrando a Deus por esta palavra, coloque-se de pé glorificando a Deus por ela, se você pode, em nome de Jesus. Abraça alguém do seu lado e diga para essa pessoa: esqueça e cresça. Diga: esqueça e cresça. Diga: esqueça e cresça. Diga: existem novos ciclos de Deus para você. Há novas estações de Deus para você. Deus quer te curar em suas emoções, para que você viva ciclos de crescimento de Deus sobre a sua vida. Eu estou encerrando essa palavra, mas eu preciso dizer uma coisa para você: o teu futuro não será de amargura. O seu futuro será agradável. Você pode dizer isso para 2, 3 pessoas? Diga: o seu futuro não será de amargura. Diga: o seu futuro será agradável. Abençoe alguém, diga: o seu tempo que está prestes a começar, diga: não será de amargura. Diga: será agradável. Profetiza para alguém da sua família, diga: Deus tem um futuro agradável para a história das nossas vidas. Você pode louvar a Deus por essa palavra? Eu comecei essa mensagem com uma frase, eu encerro voltando a ela. Um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Você pode repetir isso comigo? Diga: Deus é Deus de restauração. Mas eu preciso falar uma coisa aqui para orarmos. A Bíblia tem inúmeros exemplos de restauração, sim ou não? Só que tem um que ele é muito lembrado, porque Deus restaurou tudo em dobro. Qual o nome dele?
Qual o nome dele? A Bíblia diz que Jó tinha 7.000 ovelhas. Quantas mil ovelhas? 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 1.000 jumentas. E perdeu tudo. Perdeu? A Bíblia diz que os filhos Deus lhe devolveu em 10, mas todo o seu patrimônio de forma duplicada. Espera aí. Se Deus devolveu o patrimônio de forma duplicada, no final ele tinha quantas mil ovelhas? 14.000. Quantos mil camelos? 6.000. Quantas mil juntas de bois? 1.000. Quantos mil jumentas? 2.000. Você acha que alguém chegou lá na casa do Jó e falou: Jó, eu estou passando amanhã para deixar 14.000 ovelhas para você? Não. Sabe como que foi a restauração de Jó? Quem aqui é mãe? Levante sua mão aí. Você precisaria de quantos anos para você gerar 10 filhos? 10. Se você tivesse muito dinheiro e o seu marido não tivesse juízo, quantos anos você precisaria de 10 filhos? Uns 10 anos? Uns 12? Sabe como que foi a restauração de Jó? Alguém deve ter olhado para Jó e deve ter dito: rapaz, que pena do Jó. Eu vou dar umas 10 ovelhas para ele. Alguém falou: então eu vou dar uns 4 camelos. Alguém deve ter dito: eu vou dar para ele uns 6 bezerros. Alguém deve ter dito: Jó, eu vou te dar umas 8 jumentas. E aqueles animais foram reproduzindo. Um ano nasce um filho, 30 ovelhas, 10 camelos, 15 bezerros. No outro ano, outro filho, 150 ovelhas, 60 camelos, 80 bezerros. No outro ano, outro filho, 300 ovelhas, 180 camelos. Um dia Jó está encerrando a contabilidade do ano, e alguém olha para ele e fala assim: Jó, nós estamos encerrando esse ano com 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 2.000 jumentas. Jó olha e diz: você tem certeza? Vocês fizeram a conta certa? Fizemos. Mas por que o senhor está tão espantado assim? É porque essa é justamente a quantidade duplicada. A quantidade, Deus havia lhe restaurado tudo em Mateus. Quanto tempo levou a restauração de Jó? Tempo de nascer 10 filhos, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentos, 1.000 juntas de bois, 2.000 jumentas. O dia que eu entendi isso, Deus trouxe uma frase ao meu coração: restauração não é algo que acontece da noite para o dia. Restauração leva tempo. É rápido para quem vê, demora para quem vive. É rápido para quem lê. Jó 42 você lê em 5 minutos. Quando alguém for contar a história do que Deus está construindo na sua vida, talvez vai contar em 10 minutos e alguém vai dizer: uau, só você sabe quanto tempo foi. Mas eu estou encerrando essa palavra dizendo pela última vez: um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, porque Deus é Deus de restauração. Você entende essa palavra? Coloque sua mão no seu coração. Senhor, eu quero te agradecer pela palavra do Senhor que tocou a nossa vida, que tocou o nosso coração. Que o Senhor traga bálsamo, direcionamento. Deus, dê uma medida de coragem suficiente para enfrentar os medos. Que o Senhor dê sensibilidade e percepção para que o tempo das oportunidades não seja perdido. Que o Senhor dê graça, encorajamento, resiliência mesmo, para que essa pessoa consiga se recompor e não deixar que as amarguras da vida rotulem quem ela vai se tornar. Senhor, ajude-nos a esquecer e a crescer, a superar e a avançar. Que essa palavra traga clareza, respostas, alinhamento, direcionamento, cura sobre emoções. Que mentes sejam libertas, que cadeias sejam quebradas, que vidas sejam desatadas,
para viver os melhores anos da história da sua vida. Nós recebemos a tua palavra e celebramos a ti pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu preciso fazer uma pergunta encerrando esta noite. Eu quero conhecer você que está distante dos caminhos do Senhor. Você que precisa renovar a sua aliança com Jesus. Você que precisa recomeçar a sua caminhada com Deus. Não importa como foi a trajetória até aqui, o Senhor está dizendo: eu tenho um tempo novo para você. Eu tenho uma trajetória nova para você. Eu tenho uma vida nova para você. Eu quero orar nesse momento por você que ou ainda não entregou sua vida a Jesus, ou está distante dos caminhos do Senhor. Essa é uma noite para você decidir recomeçar. Eu preciso orar agora com você. Aonde está a primeira vida para Jesus desse culto? Dê um sinal assim com a sua mão. Eu preciso orar com você agora. Aonde está você? Aonde há uma vida, Deus te abençoe. Nós já vamos orar juntos. Há uma segunda vida. Mateus, eu ouvi essa palavra e eu quero recomeçar. Eu quero viver uma nova história. Eu quero entrar no novo tempo de Deus para a minha vida. Tem uma segunda pessoa? Aonde está a segunda vida? Nós podemos orar juntos aqui perto do altar? Se você pode, chegue um pouco mais perto para orarmos juntos nesse momento. Deus abençoe. Que especial essa noite para a sua vida. Carinhosamente, dá um sorriso aí para alguém que está do seu lado. Pergunte se ele ou ela já entregou a vida a Jesus. Faça convite a ele aí. Pergunte se ele ou ela precisa fazer uma decisão por Cristo esta noite. Se ele ou ela precisa vir, ajude ele a chegar. Pergunte a ele se ele quer vir recomeçar essa noite. Aonde está a segunda vida para Jesus? Eu quero saber aonde está a segunda pessoa. Deixa eu conhecer você. Cadê você? Eu quero orar junto esta noite. Ontem 3 vidas recomeçaram, decidiram. Hoje nós já temos uma preciosa vida. São 5 anos de Father's House. Será que nós temos a 5ª pessoa desses 2 dias? Aonde está a 5ª vida para Cristo desses 2 dias? Segunda vida para Cristo dessa noite. Aonde está você? Não importa quão longe o teu coração pode ter estado de Deus. Não importa talvez quão longe os teus passos podem ter ido. O Senhor te resgata esta noite. O Senhor te perdoa de todos os seus erros. O Senhor libera sobre você graça, perdão, alegria para recomeçar. Ele libera sobre você a palavra de que serão feitas novas todas as coisas. Tudo aquilo que você fez de errado, a palavra do Senhor para você: eu vou perdoar e vou lançar isso no mar de esquecimento. Geógrafo nenhum no mundo conseguiu descobrir onde fica esse mar. O único que consegue entrar nesse mar colocou uma placa lá: proibido pescar, ninguém entra lá. Ninguém vai poder mexer nos seus erros, porque eles estão perdoados. Só que você só alcança essa graça se você decide recomeçar. Recomeçar é ser perdoado. Recomeçar é deixar para trás uma vida que não cabe dentro daquilo que é o plano de Deus para você. Recomeçar é alinhar o seu coração com os planos de Deus para a história da sua vida. Essa é uma noite para você recomeçar. Aonde está a segunda vida para Jesus desse culto? Cadê você? Cadê você? Aonde há mais uma vida para Cristo, que ouviu esta palavra, que deseja viver um tempo novo de Deus sobre a sua história? Eu não estou dizendo para você que é fácil, mas eu estou dizendo para você que é necessário. E você sabe muito bem que a vida não tem a ver com o que é fácil. A vida tem a ver com o que é necessário ser feito. Há uma segunda vida esta noite para Cristo? Há mais alguém? Se há, pela última vez eu pergunto: aonde há mais uma vida? Um pai, uma mãe, um jovem, um filho, uma filha. Alguém que entende que há perdão,
que há recomeço, que há uma nova história e deseja vivê-la. Temos uma segunda vida para Cristo? Se ainda tivermos, enquanto você vem, eu gostaria de pedir que toda a igreja estendesse as mãos para cá. Toda a igreja. Nós vamos orar juntos. Estenda as suas mãos para cá nessa hora. Senhor, nós oramos com a nossa preciosa irmã. Nós abençoamos ela, sua família, seus sonhos. Nós somos seres humanos. Possuímos também medos, incertezas, ansiedade, mas nós apresentamos tudo isso a Ti agora. Tua palavra diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E nós estamos orando o poder desta palavra sobre a vida desta moça tão especial, nossa irmã em Cristo, tua filha. Eu posso até não conhecê-la, mas ela é a tua filha e é minha irmã. O Senhor foi à cruz, morreu a sua morte, para que ela pudesse desfrutar da sua vida. E nós oramos com ela nesse momento. Pedimos ao Senhor que comece um tempo novo, extraordinário. Que os anos mais felizes da vida dela comecem a partir desse culto. E que a história dela seja mudada para melhor, a partir desta noite, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Quem pode celebrar a Deus? Deus a abençoe. Pastor Everton, Deus abençoe. Vamos cantar? Deus falou com você nesses 2 dias? Feche seus olhos, levante sua mão. Vamos celebrar ao Senhor mais uma canção de adoração. Oh.